E aí, pessoal, tudo bem? Bem, feliz que eu estou aqui de volta, num curto período de tempo, mas a ideia é, como eu disse para vocês anteriormente, como eu voltei do Ignite, eu acho que fica aí o recall de conseguir trazer para vocês um pouco da visão e um pouco o que está acontecendo, né, para os clientes, tanto aqui de dentro quanto aqui para fora. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente olhar quais são as tendências e quais são como o mercado está se movendo hoje, para que a gente possa posicionar nossas soluções e dar cada dia mais a melhor solução para o cliente. Então hoje eu vou falar um pouco, no vídeo anterior eu falei um pouco de Hadoop, falei um pouco de Big Data, Data Science, por aí, e agora eu vou abranger um pouco, o cenário um pouco maior, tá? Que é exatamente qual a visão de futuro e qual é a evolução tecnológica que o Azure tem sofrido nesses últimos semestres aí, né? Então, começando, o primeiro ponto importante aqui, antes da gente começar esse bate-papo rápido aqui, é a ideia do on-premises versus on-cloud. Da outra vez eu falei para vocês que hoje os clientes não estão mais pensando se ou não, mas quando irão para a cloud. E aí eu não entrei um pouco nesse detalhe, mas eu acho que vale a pena refrasear e falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente está falando da diferença deles, e eu fui uma das pessoas que tive o prazer de estar aí desde 2010, 2011, com a imersão do Azure, e falando sobre isso e vendo toda essa transição acontecer, várias brigas, vários porquês, e empresas, na verdade, sempre tendenciosas a não migrar para a nuvem, mas hoje a gente pensa num modelo muito mais atrativo para o cliente, né? Então, existem vários benefícios que a gente pode listar aqui. O primeiro é que você paga somente o que você usa, né? E isso é interessante porque quando a gente pensa em adquirir novos hardwares e a gente pega pedaços muito caros, como certas máquinas, ou storage, ou ainda mais a própria parte de resiliência da infraestrutura, alta disponibilidade e disaster recovery, isso passa a ser um processo muito caro, tá? E muitas das vezes você não utiliza ele totalmente, né? Então você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você adquire um storage de 20 teras, mas você passa 2 anos para conseguir usar esses 20 teras. Ou você implementa uma solução de disaster recovery, mas muitas das empresas antigamente mantinham como standby. Então você não está usando pelo que você pagou, né? Ou seja, você faz um upfront investment, só que muitas das vezes você não tem esse ROI, o retorno do investimento tão rápido. Por quê? Porque, na verdade, isso acaba não te gerando mais business, isso só acaba gerando mais sustentabilidade do ambiente e alta disponibilidade. Tá? Então, além disso, você tem baixo TCO, confiança, escalabilidade, ou seja, agora eu consigo fazer escalabilidade horizontal e vertical. E aí, quando a gente vai para o modelo PaaS, tudo fica muito mais fácil, né? Plataforma como serviço, então em um botão eu consigo escalar o SQL Server para sair de 100 transações por segundo para 1.000 transações por segundo. Então eu pago realmente o que eu uso e eu tenho escalabilidade na minha mão. Escalabilidade é uma das grandes vertentes para quando você migra, né? Porque, na verdade, a gente está pensando aqui, pensa no e-commerce e aí pensa, por exemplo, numa data específica como Black Friday, certo? Então, imagina que o meu ambiente ele tem 100 transações, 200 transações por segundo ali todos os dias. Esse é o meu comportamento da minha aplicação, normalmente. E aí a gente sabe que, na verdade, na Black Friday eu vou fazer certos tipos de queima de estoque em certos produtos e eu sei que eu vou acabar, né, além de ter diversos investimentos de marketing, enfim, eu vou acabar tendo o que preparar o meu ambiente, porque eu vou acabar saindo de um comportamento esperado, né, de 200, 100 transações, para talvez 1.000, 5.000, 10.000, quem sabe. Então eu preciso ter essa escalabilidade. On-premises é muito difícil. Na verdade, para ser bem sincero com você, de todos esses anos de trabalho, por mais que as empresas se planejem para on-premises, todas que tiver, para Black Friday ou qualquer evento atípico, todas as experiências on-premise foram bem dolorosas, tá? Talvez era uma procedure que entrou em cache errado e não compilava mais, ou era um processo que era executado 100 vezes daqui, foi escalado para 10.000 vezes, e aí esse cara não escalava mais por recursos e competição de I/O, por aí vai, né?
Além da facilidade, né, de você conseguir acessar e ter esse acesso global, conseguir espelhar, por exemplo, se a gente estiver falando de Cosmos DB, você consegue ter a réplica daquele, daquele dado em diversos data centers, Azure SQL Database também, HBase e por aí vai. Então, nossas possibilidades hoje são muito amplas dentro da nuvem e te trazem exatamente soluções para problemas que eram muito bem conhecidos em on-premises. Um deles é a escalabilidade. Né? E ainda um pouco além disso, o que é importante ver dentro da cloud é a facilidade que a gente tem, né? Então pensa num cilindro e a gente vai apertando um pouco mais esse cara para a direita. Então, quando eu começo a pensar no modelo de infraestrutura como serviço, é praticamente como as IS do seu ambiente on-premises, né? Então é pegar literalmente uma máquina que tem SQL Server, por exemplo, e portar ela para a infraestrutura de uma cloud, nesse caso Azure. E aí o que é interessante entender é, a partir desse momento, tem um stack que você não cuida mais. Ou seja, virtualização, servidor, storage, networking, ele é feito pelo time de cloud. Então isso é gerenciável. Agora você toma a responsabilidade, você é o que a gente chama de share responsibility, você compartilha essa responsabilidade agora e começa a tocar um pouco mais da sua aplicação, seus dados, a máquina, o box em si e o sistema operacional. Só que olha só que interessante, quando a gente move para a segunda fase, que geralmente a gente fala que é a segunda fase de migração, quando a gente está fazendo incepção de novos clientes para cloud, tá? Ou de aplicações legadas ou que ainda não nasceram na cloud, então a gente fala talvez de migrar ou começar projetos na plataforma como serviço. E olha só que interessante, se você analisar a quantidade de gerenciamento que você faz aqui quando você muda para a plataforma como serviço, é extremamente pequena. Agora você se preocupa com a aplicação e com o que realmente importa, com o dado, tá? E a gente ainda consegue puxar um pouco mais o cilindro para o outro lado e ver que quando você vai como software, como serviço, por exemplo, é praticamente tudo gerenciado pela cloud. Então, por exemplo, o Office 365, você tem que somente acessar o Office. Eu pago a licença e uso. Né? Então, eu não tenho nenhum tipo de gerenciamento e de preocupação com isso, que a cloud me garante. Então, quando a gente passa a pensar em soluções para um cliente no final do dia, é interessante entender esses três sabores que a gente tem: infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Né? Bem, e aí o que é interessante também ver é olhar um pouco para o Gartner, para as pesquisas que o Gartner faz anualmente, né, a maioria delas, e ver que, na verdade, o Gartner ele tem uma pesquisa muito interessante chamada Technology Hype Cycle, né, que, teoricamente, ele mostra qual é o pico, qual é as tecnologias que atualmente estão sendo divulgadas, eu tenho uma alta visibilidade, qual o tempo que ela entra ela entra, na verdade, em desdobramento, né? Ou seja, ela vai começar a parar de ser falada tanto e depois ela atinge um platô de produtividade. E aí, quando a gente pega esse gráfico e pensa um pouco no ano de 2016, 2017, a gente vê que o grande pico de inflação de expectativas ainda é sobre Big Data, sobre Machine Learning, sobre Data Science, ou seja, a gente está falando realmente de tecnologias que ainda estão no ciclo de produtividade e vão estar aí pelos próximos 2, 3 anos. Tá? Bem, e aí o que é interessante pensar? Já que a gente tem um cachorro, já que a gente tem aqui a parte do Gartner, o que é importante aqui, o que eu gosto de trazer para vocês é para olhar um pouco nos updates do que a Microsoft Azure tem feito, né? Então, muitas das pessoas reclamavam sobre não ter um pouco da visibilidade, da competitividade entre Amazon, Azure e Google Cloud. Hoje, a gente está falando de Amazon em primeiro lugar, Microsoft em segundo lugar e Google Cloud em terceiro lugar. Mas se a gente parar para olhar um pouco das notícias desse ano, inclusive, a Microsoft tem sido muito agressiva em relação à cloud, ou seja, a grande visão da Microsoft é investir em cloud computing. Tem sido desde 2013, 2014, né, e isso tem sido passado durante os anos e isso passa a ser uma realidade muito maior. Tá? Então, cada vez mais eu preciso estar apto e entender o que está acontecendo. E aí, para nós DBAs e desenvolvedores, o gap é muito grande, porque se você parar para olhar um pouco de SQL Server Engine,
reporting services, integration services, e olhar um pouco para o que a cloud pode oferecer, quantos produtos a gente tem que tocar dado, o que faz referência a dado, são enormes, né? É difícil, na verdade é impossível de conseguir estar atualizado em todos eles, mas pelo menos a gente tem que ter uma ideia para conseguir desenhar uma solução adaptativa para o cliente, uma nova arquitetura, né? Bem, só para a gente ter uma ilustração dos data centers hoje, então hoje a Microsoft está espalhada em 38 regiões diferentes, disponível em praticamente 144 países, e a gente tem mais 6 entradas de regiões nos próximos 2 anos, 1 ano e meio. Então é bem agressivo. Eu não tenho os números na minha cabeça agora, mas é muito caro para se manter, para se construir uma infraestrutura desse tipo, ainda mais porque para todo data center eu tenho um data center de disaster recovery, ou seja, eu preciso conectar esses caras da forma mais rápida. Então, isso é um projeto muito caro que custa e demanda muito tempo, tá? Mas a Microsoft tem sido muito agressiva nesses prazos. E aí o que eu quis dividir agora no último tópico para a gente falar são as 3 vertentes que eu acredito que são as mais levadas, né? Então a primeira é como que eu posiciono minhas soluções de Azure para DevOps, ou para desenvolvimento. Então um dos grandes booms aí que a gente fala é DevOps, né? Então é trazer um desenvolvimento contínuo, rápido, colaborativo, né? Então você planeja, constrói, faz uma integração contínua, faz o deployment e opera. Então é um ciclo rápido, ou seja, aqui a ideia de DevOps eu adoro falhar, mas eu adoro falhar rápido. Porque quanto mais rápido eu falho, mais adaptativo eu me torno. E mais preparado eu fico para os próximos problemas. Então eu quero falhar rápido. E aí a gente tem o Microsoft Visual Studio, linguagens de programação muito usadas hoje para automação, como Jenkins, Ansible, PowerShell, DSC, né, que é exatamente o Desirable State Configuration, que é muito utilizado para fazer padronização e automação. Eu acho que vale muito a pena para nós de banco de dados dar uma olhada no DBA-Tools, não teoricamente usa DSC, mas usa PowerShell, mas tem uma classe, tem um projeto no GitHub chamado SQL Server, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Por exemplo, eu consigo chamar um DSC package e consigo fazer a instalação do SQL Server por linha de comando. Então, e com vários editáveis, é bem interessante, eu já usei. Tem um DevTest Labs, que na verdade é um ambiente controlado de desenvolvimento dentro da nuvem. Então, você como administrador pode provisionar essas máquinas e dar acesso para que você acesse esses caras e faça um desenvolvimento contínuo. E a parte de Docker, né? Ou seja, de containers. Então, hoje no Azure você tem todos os sabores que você queira. Ou seja, você tem Kubernetes, você tem DCOS, Mesosphere, Docker. Então, você pode trabalhar com qualquer coisa integrada, tanto no seu ambiente on-premises como em produção, para poder tirar o melhor aí da sua aplicação. Quando a gente para pensar na infraestrutura e gerenciamento, o que é interessante entender também quais são as ferramentas que me trazem facilidade na hora de administração de recursos dentro do Azure. Né? Então, o primeiro é o Azure Monitor. Cada vez mais o time tem trabalhado forte para integrar todos os produtos e todas as vertentes dentro desse cara. Então, é um cara que você quer olhar. O Application Insights, para dar uma olhada um pouco mais perto nas suas aplicações, performance, rastreabilidade, login e por aí vai. E falando de login, você tem um produto muito extenso do Operations Management Suite, que na verdade é o Log Analytics, e ele é gigantesco. Na verdade, você instala ele em todos os seus box e ele faz o gerenciamento de log real-time para você. Então, você consegue ver erro, consegue ver performance, consegue analisar um conjunto de coisas. É muito gigante, é muito interessante. Né? Esse daqui é um dos recursos que eu recomendo extremamente você dar uma olhada, tá? E cada vez mais integrado com os produtos. Então, é dessa forma que geralmente a gente faz o gerenciamento a nível global dos recursos de Azure. E aí, vindo um pouco mais para a nossa parte de dados, né? Quais são as ofertas que a gente tem, né? Então, a gente fala muito de soluções como um serviço ou uma solução completa. Então, parando para pensar em Data Warehousing, você tem o Azure SQL Data Warehouse, que na verdade é uma oferta PaaS, plataforma como serviço.
e ela faz a escalabilidade limitada, teoricamente, do seu processo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu teoricamente abro ou fecho mais nós e cada vez mais eu processo esse dado rapidamente, dependendo da quantidade de dados que eu quero, né? Em relação ao Power BI, a gente sabe que tem diversas ofertas no Power BI, e aí o Power BI é um conjunto, você tem o Embedded, você tem diversos outros sabores para o Power BI. O HG Insight, que é a oferta, né, de Big Data, para trabalhar com gigantes massas de dados aí dentro do Azure, mas você também pode trabalhar on-premises. A parte de Machine Learning, que é outra parte interessantíssima. Agora a gente teve a Experimentation Services, Workbench para trabalhar em IDE, e a gente tem o serviço na nuvem do Machine Learning. Tá? E a proposta da Microsoft para um serviço gerenciável de Data Lake. Ou seja, teoricamente eu jogo todos esses meus tipos de dados diferentes e eu consigo utilizar uma linguagem de programação que é a USQL para conseguir trabalhar com data discovery dentro de uma gigantesca massa de dados. Então esses caras são os grandes trends. Eu acho que vale a pena aí dar uma olhada nesses caras. E só para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês um pouco como a Microsoft abrange o ecossistema do Hadoop dentro do Azure, né, que é o HG Insight. A gente falou da última vez sobre isso um pouco, sobre cada um, mas eu queria mostrar para vocês agora um gráfico onde mostra basicamente uma solução ou como você trabalha com soluções utilizando esse ecossistema. Tá? Então vamos pensar aqui um pouco na geração dos dados. Né? Então eu posso ter geração de dados tanto pelo Azure Website ou por qualquer tipo de website. Eu posso gerar por dispositivos, eu posso ter crawlers que andam na internet e aí puxa essas informações de diversos lugares. Eu posso ter bots automatizados para fazer a ingestão de dados. IoT, né, que a gente está falando de trabalhar, todos esses caras aqui que eu falei agora, devices, crawlers, bots, e os sensores, eles acabam sendo um stream de IoT, né? Assim como o Facebook, Twitter e qualquer outra rede. Então, na verdade, o que acontece? Se você quer fazer o processamento real-time disso, ou seja, eu quero ingerir esses dados real-time, existem algumas soluções, tá? Mas dentro do Azure, a gente pensaria para ingerir o Event Hub, ou seja, eu vou conseguir ingerir de uma proposta PaaS essas informações. E aí eu posso processar esses caras no Stream Analytics, ou eu posso utilizar Spark Streaming ou Storm, são duas tecnologias para trabalhar com streaming de dados, ou seja, eu estou recebendo, ingerindo e processando essas informações, só que agora muitas das vezes eu preciso o quê? Persistir, né? Quando eu estou falando com a IoT, eu estou falando com streaming de dados, entenda que eu estou recebendo milhões de registros ao mesmo tempo. Então, teoricamente, a gente não persiste tudo isso em storage, em um layer de armazenamento. A gente, teoricamente, agrupa essas informações de hora em hora, ou a gente faz um slide window para poder fazer isso. Né? Então, na verdade, a gente trabalha com essa segmentação do dado. Eu posso colocar isso tanto no Data Lake, eu posso colocar isso tanto no banco de dados HBase da Apache, ou eu posso colocar isso em Azure Document DB, que na verdade está falando do Cosmos DB, usando a API de Document, ou eu posso armazenar no meu banco de dados Azure SQL Database ou Azure SQL Data Warehouse. Então, veja que eu tenho diversas formas para trabalhar isso. Só que agora, além de eu armazenar, eu quero processar e visualizar essa informação. E aí eu tenho diversos tipos de maneiras de fazer isso. Eu posso utilizar análise services, eu posso utilizar algoritmos para usar machine learning, eu posso utilizar Hive, que é o HiveQL, para fazer consultas dentro de grandes datasets, ou de TXTs, ou de CSVs, enfim. Eu posso utilizar Scoop para transferir esses dados de layers, ou seja, eu estou trabalhando na camada de streaming, onde eu estou armazenando no banco de dados que é NoSQL, por exemplo, HBase, mas eu quero persistir essa informação no SQL Server. Então, eu posso transpor isso dentro do SQL Server utilizando Scoop, por exemplo. Né? Eu posso utilizar Pig para fazer transformações dos dados mais complexos. Eu também posso utilizar Spark SQL para poder transformar. Né? E aí eu posso utilizar RServer para fazer algoritmos, ou seja, tanto para fazer essa transformação e transposição dos dados, eu posso utilizar esse conjunto de informações. Né? Ou posso utilizar o SQL, que é o Azure Data Lake Analytics, para fazer vários insights dos dados e trazer queries, por exemplo, para mim. E na parte de visualização, posso ter também diversos, né, sabores aí. DataZen, que na verdade foi descontinuado e vamos para o Power BI.
Excel, SharePoint, Reporting Service ou qualquer outra ferramenta. Né? Então, todo esse ecossistema aqui, eu tenho todos os tipos de sabores presentes e disponíveis no Azure. Então, eu posso tanto trabalhar com streaming, como eu posso trabalhar com dados relacionais, como eu também posso trabalhar com dados analíticos no mesmo ecossistema, sem ter que sair desse cara. Então, eu tenho toda essa solução. E o grande legal é que eu consigo orquestrar essa solução utilizando o USE, tá? Mas, na verdade, a gente usa o Azure Data Factory, que é exatamente o workflow global para transpor e trabalhar com todas essas informações, né? Entendam que isso aqui, a gente está falando de diversos conjuntos de soluções com diversas linguagens e diversos produtos. Isso aqui é muito amplo, tá? Mas o que é importante notar é que é interessante a gente entender um pedaço de cada um para conseguir cada vez mais transpor e trazer a ideia para o nosso cliente de quais são as tecnologias que a gente deve usar para tipos diferentes, né? Pessoalmente, eu como administrador de banco de dados e trabalhando com SQL Server há mais de 10 anos, quando eu comecei a escutar isso em 2010, ou um pouco menos, eu comecei a escutar sobre o NoSQL, enfim, sempre existia aquele sentimento de porquê, né? Eu não tenho relacional, eu não consigo. O NoSQL traz muito a sensação de não é persistente, enfim. Mas quando você começa a imergir dentro de bancos de dados como Neo4j, HBase, tipos de bancos de dados de documento, enfim, para formatos JSON também, você começa a ver que o processo de escalabilidade, de fault tolerance, de alta disponibilidade de asset recovery é completamente diferente. Então, para certos tipos de projetos ou de produtos que você tem que atender, é impossível persistir isso em banco relacional, é difícil, tá? Então, vou aqui um exemplo, por exemplo, o Messenger do Facebook. Ele é hoje trabalhado dentro da parte HBase, com diversos nós. Tá? Mas só para a gente ver como que o NoSQL ele é utilizado em diversas outras gigantescas empresas. Para trabalhar com streaming, para trabalhar com dados que não necessariamente eu preciso colocar na terceira forma normal, mas eu preciso persistir essa informação. Tá? Então a ideia aqui, pessoal, espero que vocês se sintam no dever de estudar um pouco mais. Eu acho que é interessante trazer esse foco, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, me contactem no Twitter, assinem o canal. Eu vou estar postando mais um pouco sobre essas tecnologias, como eu processo, como a gente trabalha com cada uma delas. Então esperem, tanto aqui como no meu blog, eu vou deixar o meu blog aqui. E vocês fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa e eu vou estar sempre apto aí para ajudar vocês. Um abraço e nos vemos na próxima.